Olá, bom dia. Vamos apresentar um trabalho sobre distância entre planos. Nossas componentes são Alessandra, José Daí, Tássilo e Daniel. O objetivo do conteúdo é apresentar o conceito de distância entre dois planos, explicar quando essa distância pode ser calculada e ensinar como aplicar a fórmula com um exemplo. Equação de um plano. Fórmula geral da equação de um plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero. O que apresenta cada termo? A, b e c são coeficientes do vetor normal ao plano. D, constante da equação. Importante saber que dois planos são paralelos se tiverem no mesmo vetor normal. Conceito de distância entre planos paralelos. Então, como já sabemos, planos paralelos são aqueles que nunca se cruzam e que seguem uma mesma direção. Então, essa distância entre planos paralelos vai ser justamente aquela reta perpendicular entre os dois planos que surge, que vai ser justamente a reta que vai em direção ao vetor normal. Então, a condição para que haja essa distância é justamente que os dois planos precisam ser paralelos. E para que esses planos sejam paralelos, eles precisam ter o mesmo vetor normal, que é o que acontece aqui. O plano 1 ele tem o vetor normal 2, 1 e menos 1, e o plano 2 também tem o mesmo vetor normal 2, 1 e menos 1. Aqui nós temos a fórmula da distância entre os dois planos paralelos, que vai ser o módulo de D2 menos D1, que D2 e D1 e D2 são as constantes das equações dos planos, dividido pelo comprimento justamente desse vetor normal, que vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui nós temos um exemplo resolvido para poder explicar. Nós temos o plano 1 e o plano 2 com o mesmo vetor normal, 3, menos 1 e 2. E os passos. Primeiro, nós temos que identificar esse vetor normal, que vai ser o mesmo para o plano 1 e para o plano 2, que é justamente 3 menos 1 e 2. E depois nós temos que identificar o D1 e o D2, que o D1 vai ser justamente do plano 1, relacionado ao plano 1, que é o número que sobra ali, que é o 4. E o D2 vai ser relacionado ao plano 2, que é justamente o menos 2 ali, que está sobrando. E o terceiro passo é aplicar a fórmula. D vai ser igual ao módulo de menos 2 menos 4, dividido pelo comprimento desse vetor normal, que vai ser a raiz de 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que vai dar igual a 6 dividido pela raiz de 14, que vai dar mais ou menos 1,60. No slide 8, vou apresentar casos que não se aplicam à fórmula. Agora, é crucial entender que a fórmula que aprendemos tem uma condição essencial. Só funciona para planos paralelos. Esse slide ilustra o que acontece quando os planos não são paralelos. Vejam nesse exemplo. X mais y mais z igual a 2 e 2x menos y mais z igual a 5. Note que os coeficientes de x, y e z são diferentes, o que significa que os vetores normais desses planos são diferentes. Nesse caso, os planos se cruzam e a ideia de distância entre eles como uma medida única não faz sentido. Já no slide 9 e 10, a gente vê as aplicações práticas para o uso desse cálculo, que no caso seria na engenharia civil e na arquitetura, em níveis de andares ou estruturas, na geometria analítica, em problemas de otimização, modelagem 3D e gráficos computacionais, navegação aérea e espacial, distância entre trajetórias planas. Enfim, basicamente é isso. Agora vamos analisar outro exemplo para calcular a distância entre dois planos. Temos aqui os planos A e B. O plano A é 4x menos 3y mais z menos 1 igual a 0. E o plano B, 4x menos 3y mais z mais 5 igual a 0. Para encontrar a distância entre eles, seguimos os passos. Primeiro, identificamos os coeficientes do vetor normal, que são os valores multiplicando x, y e z. Neste caso, A igual a 4,
b igual a menos 3 e c igual a 1. Identificamos os valores dos d's das equações dos planos. No plano A, d1 é menos 1 e no plano B, d2 é mais 5. Finalmente, aplicamos a fórmula. A distância é o valor absoluto da diferença entre d2 e d1 dividido pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes. Então, assim temos d é igual ao módulo de 5 menos menos 1 dividido pela raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. d é igual a 6 dividido pela raiz quadrada de 26. Para finalizar, revisamos os pontos principais deste método. A fórmula que usamos para calcular a distância só é válida quando os planos são paralelos. É essencial identificar corretamente o vetor normal dos planos. A fórmula é bastante simples. Pegamos a diferença absoluta entre os valores d das equações dos planos e dividimos pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes do vetor normal. Dessa forma, temos uma maneira prática e direta para encontrar rapidamente a distância entre dois planos paralelos.